Muito boa noite para você. Estamos de volta com o nosso programa Luz e Vida, aqui pela 103, topminas103.com.br e também nos aplicativos de internet espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. O nosso programa diário, programa Luz e Vida, trazendo para vocês hoje uma mensagem maravilhosa, tirada do coração de Deus para o seu coração, restituindo um coração triste. Você que está aí triste, abatido, acompanhe esse estudo conosco hoje, que você vai ver o que Deus tem para falar para você. Restituindo o coração triste, porque assim diz o alto, o sublime, que habite a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. A nossa introdução diz ao seguinte, em que você pode acompanhar e também curtir aí no fundo do seu coração a alegria de ter um coração ligado a Deus. De acordo com esse texto maravilhoso que acabamos de ler, Deus tem dois endereços para você. O primeiro chama-se num alto e santo lugar, ou seja, nos céus. Salmo 115, verso 3. E o segundo, ele mora com aquele que possui um coração abatido e contrito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Porque Deus mora no coração dos humildes, com os pobres de espírito. Mas não é aquele pobre de espírito que não sabe valorizar a vida. Aquele tal chamado pobre de espírito, o invejoso, o orgulhoso. Não. O pobre de espírito é aquele que tem o coração abatido. Davi aprendeu e declarou essa verdade. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará. Salmo 51, versículo 17. O grande problema é que temos um grave problema no coração. Somos orgulhosos, mesmo após a nossa conversão, continuamos orgulhosos. E sendo a habitação de Deus no nosso coração, continua duro, coração fechado, coração que não perdoa. E Deus disse a Israel, o seu povo, assim, vós fizeste pior que vossos pais. Eis que cada um de vós, segundo a dureza do seu coração, maligno, para não me dar ouvidos a mim, disse lá em Jeremias, no capítulo 16, versículo 12. Quebrantamento é a solução do nosso coração orgulhoso. Quebrantamento melhora a satisfação do ser humano diante de Deus. Bem, mas o que é quebrantamento? Você pergunta. A palavra quebrantamento, ela traduz a palavra bíblica contrição ou contrito. Essa palavra sugere que foi esmagado em pedaços pequeninos, tal como uma rocha que se tornou em pó, uma pedra dura que se tornou em pó. Então essa palavra quebrantamento, ela significa esmagar em pedaços miúdos. Bem, e o salmista Davi diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Está lá em Salmo, no capítulo, Salmo 34, que Salmo não tem capítulo, são livros, né? Livros completos.
Os capítulos são os versos, né? Então a gente não diz Salmo capítulo, só diz Salmos 34, 18. E um grande estudioso, ou uma grande estudiosa, Nancy DeMoss, afirma que o quebrantamento consiste em 3 coisas. Vamos lá. Quebrantamento é o rompimento de nossa vontade pessoal e total de rendição a Deus. E quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Terceiro, quebrantamento é o amolecimento do nosso coração para que a palavra de Deus penetre no mais profundo, na raiz do seu coração. Bem, então, Jim N. Derby, que era também um grande escritor, ele declara o seguinte: o orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir. De todos os inimigos, ele é o que parece mais vezes e com mais dificuldades e mais lentamente em nossas vidas, o orgulho. Precisamos combater o orgulho do nosso coração, pois Deus resiste ou rejeita o soberbo. Provérbios 3:34 e Tiago 4:6, 1 Pedro 5, verso 5. O nosso Deus conhece o soberbo de longe. Não precisa esconder. O nosso Deus tem essa característica de nos conhecer. E se todos nós estamos diante de uma palavra em que nós podemos dizer assim: mas como eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso? Mas vamos fazer então uma análise do nosso orgulho. O orgulho olha para os fracassos dos outros e sempre pronto a mencioná-lo. Se a pessoa está fracassada, está caída, está perdida, está perdendo tudo que tem, a primeira coisa que ele pensa é falar mal daquela pessoa. O orgulhoso também tem um espírito crítico e sempre faz crítica procurando os erros dos outros. Procurando falha, enxerga falha onde não tem. Então esse é orgulhoso. Aquela falha bem pequenininha, vendo assim, o orgulhoso consegue ver aquilo à distância. O orgulhoso tem também a tendência de criticar aquele que se encontra caído. Critica também a posição dos líderes, como o presidente da república, o governador, o prefeito, o vereador, os líderes comunitários e o patrão. Também a mulher critica o marido critica a mulher, critica os pais, critica o pastor, critica o padre, critica todo mundo. Então essa é a função do orgulhoso que comete essas outras coisas tão pesadas contra os outros, as críticas pesadas. O orgulhoso também, ele se auto-justifica, ou seja, todo erro dele não é com ele. Errou porque outro fez ele errar. Já observou isso? É o que tem demais da conta em todo o nosso meio. Pessoa que erra e fala: não, eu errei, mas não era para ter errado, mas você errou. Ele nunca aceita, ele se auto-justifica por a causa do seu erro. Olha, e o orgulhoso também tem um espírito independente e autossuficiente. Ele quer fazer tudo do jeito dele. E ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele mesmo se materializa em uma situação, ele mesmo quer resolver tudo sozinho, porque ele acha que não precisa de ninguém para ajudá-lo a resolver os problemas. Esse também é uma das características do orgulhoso. O orgulhoso também
deseja sempre ser servido, mas nunca gosta de servir a ninguém. Que a vida toda em torno dele e que ele não tem necessidade de ajuda de ninguém. De ajuda de ninguém. Ele torna-se todas as suas necessidades, mas ele quer resolver as suas necessidades sem ligar para ninguém, sem pedir ajuda para ninguém, nem para os pais, nem para os irmãos, nem para o seu líder. Então essa também é uma das características da pessoa orgulhosa. O orgulhoso também tem sentimento de que a igreja é privilegiada por ter ele como membro. Ora, a igreja é de Deus. Eu sou um privilegiado de estar frequentando a igreja. Eu sou um privilegiado de Deus ter me visto como um pó. Estou ali na posição de pó, de nada. Então, talvez o pastor poder contar com ele acha assim, eu sou privilegiado porque meu pastor, ele toda vez que ele precisa, ele liga para mim, ele coloca para fazer isso, coloca para fazer aquilo. Então eu sou praticamente o dono da igreja. Não é isso não, tá bom? Com isso também o orgulhoso procura sempre se promover. O orgulhoso, ele quer se promover em tudo. Se ele faz uma coisa, se ele te dá R$1 de ajuda, mas ele quer que você fala dele o tempo todo, né? A gente tem experiência disso aqui na nossa emissora, que se a pessoa contribui com o programa, quer que fala nele toda hora. Você não falou em mim, na hora tal você não falou. Você está entendendo? Então ele quer se autopromover. Esse é o coração orgulhoso. O orgulhoso também, ele deseja intensamente ser reconhecido e apreciado pelos seus esforços. Ora, eu fiz isso, mereço ganhar isso. Eu fiz isso, mereço ser reconhecido por isso. Ora, não. A Bíblia ensina que nós devemos ajudar a quem precisa. Né? O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. Ele gosta de ser elogiado. Mas se criticar isso aqui, ele já está caçando confusão. Já não aceita. Não aceita de jeito nenhum. O orgulhoso também se preocupa com a opinião das pessoas a seu respeito. Ele quer saber se você está falando mal dele. Se ele faz um trabalho, ele apresenta aquele trabalho várias vezes para ouvir você falar que o trabalho ficou legal, que o trabalho ficou bom, ficou bonito, né? Outra, o orgulhoso não aceita ser corrigido ou ser disciplinado, negativo. O orgulhoso não quer ser disciplinado, ele não quer ser corrigido dos seus erros de forma nenhuma. Toda vez que um líder chega perto da pessoa que está trabalhando ali com ele, ou que está na igreja, ou que está onde estiver, uma pessoa chega e fala assim, fulano, isso aí não está certo. Não, que não está certo? Se eu faço assim a vida toda, por que está errado? Não aceita ser corrigido e nem tampouco disciplinado. Você não pode fazer isso, não, eu vou fazer do meu jeito. Não pode ser assim, não é do seu jeito, é do jeito que foi estudado e colocado para ser feito. E a quem manda em você é o seu líder. Pronto, acabou. Vamos lá então. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros e também de pedir perdão. Olha, quantas vezes nós íamos na sala de conselho e falar com a pessoa, não, chega perto dele, pede perdão. Pastor, eu vou pedir perdão não. Eu posso pedir desculpa, porque perdão é Deus. Deixa de ser ignorante, rapaz. Você também perdoa. Tem que ter o coração amaciado, não é? Tem que pedir perdão sim, porque quem perdoa é perdoado, e quem não perdoa não será perdoado. Perdão tem que ser mútuo, né? Tem que ser para lá e para cá. Não pode ser eu só perdoar e não receber perdão, ou então eu só receber perdão e nunca perdoar. Que coração é esse, né? Então vamos lá. O orgulhoso também considera que ele não precisa de arrependimento e avivamento espiritual. Esse aí matou tudo. Esse aí matou tudo. Não,
Eu não preciso de chegar diante da igreja, eu não preciso de chegar diante do meu pastor e confessar meu pecado e pedir perdão. Reconhecer que eu estou arrependido de ter praticado tal coisa, mesmo que eu me considere que não é pecado, mas se eu pequei contra a minha igreja, eu tenho que pedir perdão para a igreja. Isso é normal. Eu não concordo com essas confissões que fica somente no confessionário. Essas confissões que o membro chega lá, conversa com o líder, né? Porque ele não pode participar da Santa Ceia, de nenhum sacramento na igreja, porque ele está em situação complicada, e vai lá e conversa só com seu líder, e não chega diante da igreja e pede perdão. Olha, ele não precisa expor o problema dele para a igreja. Não precisa. Tá? Isso aí é um outro assunto, mas já vamos entrar aqui também no coração orgulhoso. Ele não precisa expor o problema dele para a igreja. Ele conversou com o líder achou que ele deve chegar à frente da igreja e pedir perdão. Olha, irmãos, eu pratiquei um erro esta semana, que eu já conversei com o meu líder, ele já me mostrou dentro da Bíblia que eu estou errado, eu estou aqui arrependido de ter feito esse erro e peço que os irmãos intercedam a Deus o perdão por mim. Olha para você que bonito. Abriu o coração, abriu a sua mente, e quando a igreja levanta a mão e diz que está perdoado, ou diz amém, que vai orar a Deus, pedir a Deus perdão por ele sai dali, ó, com o coração leve, com a vida leve, porque ele teve a necessidade de chegar diante da igreja e diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Aí sim, ele precisa recorrer a Deus para ter um avivamento espiritual. Quantas pessoas estão mortas na igreja? O que é morta na igreja? Chega na igreja, peleja para orar, meu filho, não consegue. Peleja para pedir a Deus uma intervenção na sua vida, alguma coisa, e não consegue. Está ali de joelho dobrado, ora, e não sente Deus falar nada. Porque está com o coração fechado e não tem avivamento espiritual. Não é? Para isso teve que praticar o quebrantamento do nosso coração, tem que deixar Deus agir no coração. Quebrantamento é uma obra de Deus, e sendo uma obra de Deus, é Deus que vai quebrantar o coração, mas você tem que abrir o seu coração e pedir que Deus abra o seu entendimento, né? Mas exige a nossa participação para que Deus possa operar. Se não tiver a nossa participação, Deus não opera. A primeira coisa é aproximar de Deus. Não adianta outra forma de fazer o quebrantamento do coração, né? Sem aproximar de Deus. Tem que aproximar de Deus. Tiago recomenda: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tiago, no capítulo 4, versículo 8. E também, você se aproxima de Deus através da oração. Acabei de falar aqui agora. É orando, é aproximando de Deus assim. É orando, de joelho. Se for possível, com a boca no pó, com o rosto no pó, para Deus ouvir a sua oração. Humilhai-vos diante do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus não rejeita a oração de alguém que busca de todo o coração. Está escrito lá em Salmo 66, 18 a 20, também Jeremias 29, 13. Saiba que o Espírito Santo o ajudará a orar corretamente. Está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada que penetra no coração mais duro. A Bíblia é como um martelo que quebra a rocha dos corações petrificados. Não é minha palavra, fogo, diz o Senhor. E martelo que esmiuça a penha. A penha é a tradução de pedra, viu? Eu tenho uma irmã que chama penha, de vez em quando chama ela de pedra, ficava muito brava comigo, né? Mas penha é a tradução de pedra. Está lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29. Como eu disse ali que você deve confessar os seus pecados, olha aí. Quando nos aproximamos de Deus pela oração e meditação bíblica, começamos a enxergar o quanto somos pecadores. Esta foi a experiência de Isaías, que disse: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Olha, puxando aqui para esse versículo, como Isaías disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Abrindo a Bíblia, orando, né? Você vai ter esta visão que Isaías teve. Isaías entrou diante de Deus e viu, ó, puxa vida, agora eu tô, como diz aí no povo aí, né? Agora eu tô lascado, né? Eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo falando besteira por aí, vivo praticando o pecado da palavra. E também habito no meio de pessoas de lábios impuros, pessoas que só... Eu sento na roda aí das pessoas, só falando, contando piadinha, né? Aquelas piadas, que tem umas brincadeiras, que a gente pode brincar, porque a gente é ser humano, pode brincar. Mas tem umas piadas que as pessoas falam de Deus, coloca Deus no meio da piada. Essa eu tô fora, viu? Essa eu tô fora. Não gosto desse tipo de piadinha que põe o nome de Deus no meio. De jeito nenhum, né? É impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir a necessidade de santificação e purificação de pecados, gente. Não tem como. Não tem como. Está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8 a 10. E tenha certeza que se você confessar os seus pecados a Deus, Ele os perdoará. 1 João, no capítulo 1, versículo 5 a 10, você vai achar essa história, essa passagem maravilhosa que vai mostrar para você que você pode aproximar de Deus e Ele, então, perdoará os seus pecados. Agora, toma uma atitude de obediência a Deus. Como eu disse aqui que o primeiro pecado do mundo não entrou pelo sexo, e sim pela desobediência. John Maxwell, grande escritor John Maxwell, diz que a atitude de um sentimento interior, que se expressa por meio de comportamento exterior, é a capacidade de transformar pensamentos em ações. Na linguagem de Tiago, é ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, com certeza, nós vimos aí que John Maxwell, ele pegou essa passagem bíblica e fez a sua analogia, disse aí sobre a atitude do homem. Então comece a fazer tudo que Deus deseja de você. O quebrantamento com a rendição de sua vontade. Está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 a 2. Você tem que buscar, primeiro, fazer ali uma comparação. O que você tem que fazer para aproximar de Deus? Primeiro, ajoelhe-se diante de Deus. Você precisa tomar essa decisão. Reconheça que você é dependente dele, totalmente dependente. Faça com que sua família também aproxime e peça perdão pelas suas ofensas. E reconheça seus erros. Desista de brigar, caçar confusão com os outros. E entregue os seus ressentimentos, a sua mágoa, entrega lá na mão de Deus, coloca na mão de Deus. E comece a dar testemunho de cristão e de seu ambiente de trabalho. Se você começar a mostrar que você é cristão, que você é uma pessoa compreensiva, você conhece a palavra de Deus, tudo vai mudar na sua vida. Comprometa-se com a sua igreja, com o seu líder, e com a obra missionária, principalmente. Passe a falar de Jesus para todo mundo. Para as pessoas que estão ali trabalhando com você, no seu trabalho, na sua empresa, na rua. Comece a falar de Jesus. Mas não é ficar fanático, chato, não. É falar de Jesus na hora certa. Não jogar o nome dele em vão. E você, tomando essas atitudes todas, vai em frente com elas, porque elas darão para você um segmento
para conhecer melhor o que Deus quer para você. E lembra-se que humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 10. Martim Lutero disse, uma palavra que nós vamos encerrar com ela. Disse assim, ó, Deus cria a partir do nada, portanto, Ele somente pode fazer algo de nós quando não formos nada. E Samuel Chadwick disse, é incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado. Se lhe entregamos todos os pedaços, Deus é o autor do verdadeiro quebrantamento, quando nos humilhamos em sua presença. Está aí essas duas palavras de dois homens de uma grandeza de inteligência, Martim Lutero, nosso patrono, e Samuel Chadwick, que é também um grande escritor, foi um grande escritor e tem muitas das suas literaturas que nos ajudam muito nos nossos estudos. Bem, se nós nos quebrantarmos, se nós entregarmos nosso coração a Deus, nós vamos ser restituídos na presença de Deus. Restituição é tornar-se da primeira forma que era antes. Coração bom, coração de criança, que não tem maldade, que não tem orgulho e que seja honesto. Restituindo o coração triste é somente feito por Deus. E Ele pode, e Ele vai fazer por você, porque você vai se entregar na presença dEle. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo possa encher a sua vida de alegria e dar cada dia para você um bem no seu coração. O programa Luz e Vida termina aqui. Voltaremos na segunda-feira às 18 horas, às 18h30, melhor dizendo, com esse programa que tem sido luz e que tem sido vida para aqueles que ouvem. O nosso muito obrigado e até segunda, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua. Nosso muito obrigado a vocês.